Dicionário Vini, a partir da letra A, a palavra é assembleia. Assembleia, no grego é eclesia, ou eclésia, né, que a gente fala eclésia, formado de ek, para, fora de, eclésis, chamado, né, kaleo, chamar, era usado entre os gregos para descrever um corpo de cidadãos reunidos com a finalidade de discutir os assuntos do Estado, Atos 19:39. Na Septuaginta é usado para designar o ajuntamento de Israel convocado para qualquer propósito definido, ou um ajuntamento considerado o representante da nação inteira. É usado para se referir a Israel, Atos 7:38, a uma turba revoltada, Atos 19:32-41. Tem duas aplicações a grupos de cristãos. Letra A, ao grupo inteiro dos redimidos, ao longo de toda a era atual, grupo acerca do qual Cristo disse: eu edificarei a minha igreja, Mateus 16:18, e que mais tarde é descrito como a igreja, que é o corpo, que é o seu corpo, certo? Efésios 22:23. No singular, por exemplo, Mateus 18:17, igreja, refere-se a um grupo formado por crentes professos. Por exemplo, Atos 20:28 e etc. E no plural diz respeito a igrejas num distrito. Há uma exceção aparente em Atos 9:31, onde enquanto a RC traz igrejas, o singular ara parece apontar para um distrito, mas a referência é claramente a igreja que estava em Jerusalém, da qual ela há pouco tinha sido espalhada, Atos 8:1. Outro sim em Romanos 16:23, onde diz que Gaio era o anfitrião de toda a igreja, sugere tão somente que a assembleia em Corinto tinha se acostumado a se reunir em sua casa, onde também Paulo fora recebido. 2. Panegures, formado de pan, tudo, e agora qualquer tipo de assembleia denotava entre os gregos uma assembleia de pessoas, em contraste com o conselho de líderes nacionais ou uma reunião de pessoas em honra de um deus ou com o propósito de festa pública como os Jogos Olímpicos. A palavra é usada em Hebreus 12:23, junto com a palavra igreja, em aplicação a todos os crentes que formam o corpo de Cristo. 3. Pletos, multidão, o número inteiro, Atos 23:7. Veja grupo, molho, multidão, nota. Quanto ao termo sinagogue, veja reunir-se, nota 2. A palavra assim é notas. Os termos homos ou outo, assim, são as palavras habituais que significam assim. Uma forma de o atos, isto tem o sentido de assim, por exemplo, em Atos 23:7 e Romanos 12:20. O termo homoios igualmente ocorre, por exemplo, em Lucas 5:10. De igual modo, ou então, por exemplo, em João 4:40-53, pois. 4. O verbo sumbaino, quando usado acerca de eventos, significa suceder, acontecer, sendo encontrado em Atos 21:35, sucedeu, acontecer, suceder. Em 1 Pedro 3:17, o verbo telo, querer, é traduzido por assim, o quer, literalmente quer. Em 2 Coríntios 12:16, o imperativo terceira pessoa do singular de emi, ser, é usado impessoalmente e significa seja assim. Em Hebreus 7:9, o termo epos, palavra, é usado numa frase traduzida por para assim dizer, veja a palavra, nota 1. Em 1 Timóteo 3:11, o termo os autos igualmente é traduzido por da mesma sorte. O termo os, como é traduzido em Hebreus 3:11 por assim. A palavra assim já
De novo, né? Número 2. Assim, número 2. Outus ou outo. Outus ou outo. Deste modo, assim, por conseguinte, é usado com referência ao que se precede, por exemplo, Lucas 1:25, 2:48. Letra B, com referência ao que se segue, por exemplo, em Mateus 1:18 e diante de citações de Atos 7:6 e etc. Letra C, marcando intensidade, por exemplo, Gálatas 1:6, então Hebreus 12:21. Letra D, em comparações, por exemplo, Lucas 11:30, veja figura 1 e etc. Notas 1. O termo touto, o neutro de outos, este, entre aspas, este, é encontrado em 2 Coríntios 1:17, entre parênteses, isso. 2 Coríntios 5:14, assim. Filipenses 3:15, isto. O plural neutro, tauta, estas coisas, ocorre, por exemplo, em Lucas 18:11. 18:11 como isso, entre parênteses, isso, e Atos 19:41 está isto. 2. O termo tad, estas coisas, o plural neutro de od, este, é traduzido em Atos 21:11 por isto. 3. Em Lucas 17:30, kata tauta, literalmente de acordo com estas coisas, é traduzido por assim, a tradução segundo a mesma maneira segue a leitura kata alta, literalmente de acordo com as mesmas coisas. Assolar, portel, destruir, devastar, arruinar. Assolar é usado acerca da perseguição infligida por Saulo de Tarso na igreja em Jerusalém, Atos 9:21 e Gálatas 1:13. Lumainomai é maltratar, afrontar, cognato de lume. Afronta é traduzido em Atos 8:3 por assolava. A palavra assolar é lumainomai, maltratar, ultrajar, insultar, derivado de lume, atentado brutal, é traduzido em Atos 8:3 por assolava a igreja. A palavra assombro no grego é ekstasis. Ekstasis é literalmente posição para fora, formado de ek, para fora de, e stasis, posição. A palavra portuguesa êxtase é sua transliteração. É traduzido por assombro em Atos 3:10. Refere-se a qualquer deslocamento, sobretudo com referência à mente, da alteração da condição normal pela qual a pessoa é lançada no estado de surpresa ou temor, ou ambos, ou repetindo o estado no qual a pessoa é transportada para fora do seu estado natural quando entra em transe, Atos 10:10. Quanto ao outro significado, veja Marcos 5:42. 2. Tambos. Assombro, maravilha, espanto está provavelmente ligado com uma raiz que significa ficar imóvel, está frequentemente associado com terror, como também com surpresa, como com o verbo. Em Atos 9:6, ocorre em Lucas 4:36, veja maravilha. Nota, o termo ptoesis significa terror, 1 Pedro 3:6. Primeiro, existeme, cognato de a, né, no caso seria assombro, significa literalmente estar fora de, como o substantivo. Esta palavra é usada com dois significados distintos. No sentido de assombro, a palavra deve ser traduzida por invariavelmente pasmar, como no caso de Simão, o mágico, Atos 8:9 e 11, é iludido. É usado na voz passiva, dizendo respeito ao próprio Simão em Atos 8:13. Estava atônito, observando extasiado Ara. Em todos os lugares, pasmar é preferível a ficar surpreso. Em Marcos 3:21 e 2 Coríntios 5:13. O termo é usado com o outro significado de estar ao lado de si mesmo. Veja estar fora de si, fascinar, maravilha. 2. Ekplesso, formado de ek, para fora de, e plesso, golpear, é literalmente atacar.
Violentamente golpear significa ser golpeado excessivamente na mente e ser surpreendido. É prefixo intensivo. A palavra surpreender deveria ser usada para traduzir este verbo, e a palavra pasmar para existeme. Veja Mateus 19:25 e Lucas 2:48. Tambel, cognato de a, número 2, é usado em Marcos 1:27 e Atos 9:6. Tambel, forma intensiva do número 3, só é encontrado no Evangelho de Marcos 9:15. Veja atemorizado. Ectambus, forma fortalecida de a, número 2, é encontrada em Atos 3:11. A força intensiva da palavra é posta em relevo, sendo traduzida por grandemente atônito. Palavra assunto, no grego é logos. Palavra fala, discurso, narrativa, por conseguinte também aquilo de que é falado, assunto, caso, coisa, é encontrado em Marcos 1:45, Atos 8:21, Filipenses 4:15, com respeito a veja contar. 2. Pragma, cognato de prazo, fazer, praticar, denota letra A, aquilo que é feito. A ação é usado em Lucas 1:1. Fatos, 2 Coríntios 7:11. Negócio. B. Aquilo que está sendo feito. Ocupação, encontrado em Romanos 16:2. Coisa, 1 Coríntios 6:1. Negócio, em sentido forense, processo, frequentemente encontrado com este significado nos papiros. 1 Tessalonicenses 4:6. Negócio, ou seja, assunto sob consideração, o qual com as palavras precedentes mostram é o pecado de adultério. Negócio B, nota 1. Coisa. Enclema, né? Egclema. No caso, o gama aqui no caso funcionou como um N. Porque aqui está enclema. Só que no grego está escrito egclema, né? Que é o gama aqui foi, na língua portuguesa foi colocado N ao invés de G, né? Enclema. Acusação, incriminação, é usado em Atos 23:29. Então deve ser a forma correta de ler, deve ser enclema, né? E não egclema. Notas em Gálatas 2:6. A declaração não se me dá tradução do verbo diafero, manter a parte, fazer diferença, com ouden, nada, e usado adverbialmente, ou seja, dá no mesmo para mim. A comissão que ele recebera do Senhor o aliviava da responsabilidade para com a autoridade dos apóstolos. Em 1 Coríntios 9:11 ocorre o adjetivo neutro de megas, grande. Em Tiago 3:5 o termo ule, madeira, floresta, é traduzido por bosque. 4. Quanto a 1 Pedro 4:11, veja curioso, veja também este, fazer agravo, outro, 2, peso. A palavra assustar é pitoel. Terrificar, aterrorizar, assustar, é usado na voz passiva, Lucas 21:9. Equifobel, assustar para fora, afugentar, espantar, formado de ek para fora e phobos, medo. Ocorre em 2 Coríntios 10:9. Intimidar-vos. 3. Pituro, assustar, aparece em Filipenses 1:28. Espanteis, veja atemorizado. Enfobos, terrificado, aterrorizado, assustado. É usado em Atos 24:25. Espavorido, veja sacudir. A palavra astúcia, no grego é cúbia ou cubeia. Denota dos que jogam, derivando de cubos. Cubo, dado usado em jogos, por conseguinte, metaforicamente, artifício, truque. Efésios 4:14, astúcia. Astuto, a palavra astuto é ponorgia, literalmente trabalho tudo, ou seja, fazer tudo. Formado de pan, tudo. Deixa eu ver, pan no grego é tudo, né? Que fala jovem pan, né? Jovem tudo, né? E ergon, que é trabalho. Então,
Ergon é trabalho. Então, panorgia é literalmente trabalho tudo, né? Panorgia. Então, vamos ver aqui como que é formado de pan, tudo, e ergon, trabalho. Por conseguinte, conduta sem escrúpulos. Conduta sem escrúpulos. Astúcia. Sempre é usado no sentido ruim no Novo Testamento. Puxa vida. Lucas 20, 23. 1 Coríntios 3, 19. 2 Coríntios 4, 2. Efésios 4, 14. Veja dolo. Na Septuaginta é usado no bom sentido. Provérbios 1, 4. Indiferentemente em Números 24, 22 e Josué 9, 4. Panorgos é panorgos, não é panorgos, é panorgia, mas é panorgos. Esperto, ladino, astuto é encontrado em 2 Coríntios 12, 16, onde o apóstolo Paulo está na verdade, citando uma acusação feita contra ele por seus detratores. Na Septuaginta é usado no bom sentido em Provérbios 13, 1. Palavra dolos, primariamente isca, por conseguinte fraude, malícia, engano. Em Marcos 14, 1 é traduzido por dolo. Veja dolo, engano. Então dolo é fraude, malícia e engano. Tudo vale aqui, qualquer uma dessas palavras. A palavra atar no grego é deo. Ligar é encontrado em Mateus 21, 2 como presa, e em Marcos 11, 2 e Lucas 19, 30. Veja ligar. Proteino, esticar para fora ou para frente, é usado acerca das preparações para o açoite. Atos 22, 25 estavam atando. Até agora, notas 1, a expressão usar-te, até agora, é usada em João 5,17, João 6,24. Quanto ao primeiro texto, tendo o descanso do Pai e do Filho sido quebrado pelo pecado do homem, eles estavam engajados na realização dos seus conselhos de graça com vistas à redenção. 2. A expressão acri, toudeuto, literalmente até, o aqui, ou o presente, é usado em Romanos 1,13, acerca de tempo até agora. Em 1 Coríntios 3,2 é usado o termo opo, ainda não, até mesmo primeiro kai. Conjunção é normalmente mero conectivo com o significado de no entanto tem com frequência uso ascendente ou climático, significando mesmo, até ou já, a coisa que é acrescentada estando fora do habitual e produzindo um clímax. A determinação deste significado depende do contexto. Exemplos são Mateus 5, 46, 47 e etc. e outras passagens. Quando seguido por se ou embora, é comum a partícula cai significar mesmo ou ainda que. Por exemplo, Mateus 26, 35 e João 8, 14. O mesmo se dá às vezes quando precedido por si. Por exemplo, em 1 Coríntios 7, 11, onde mas e se deveria ser traduzido por mas, mesmo se. O uso explicativo da partícula cai, seguido por um substantivo em justaposição, significando isto é, ou até mesmo, é comparativamente raro. A palavra calcionária de Wiener precisa de observação cuidadosa, visto que este significado foi introduzido em muitas passagens. Grammar of the New Testament, página 546. Alguns pensam que este sentido ocorre em João 3,5, da água e até do Espírito, em Gálatas 6,16, até, entre parênteses, até sobre o Israel de Deus. 2. De, com o significado normal de mas, e às vezes
usado para dar ênfase significando até mesmo, que é, entre aspas, até mesmo. Por exemplo, Romanos 3, 22 e 9, 30, até a justiça, Filipenses 2, 8. Este deve ser diferenciado do número 1. 3 et, advérbio. Até agora ainda é traduzido em Lucas 1, 15 por já desde. 4 ros. Como em sentenças comparativas é traduzido por como, Mateus 15, 28, 1 Pedro 3, 6, assim como Marcos 4, 36, Judas 7 e, entre aspas, assim também. Então é assim como, é assim também e é como. E assim também em Efésios 5, 3, 3, né? Em Efésios 5, 3, 3 é assim também. 5. Outos ou outo. Outos ou outo, assim, portanto, entre aspas, assim, portanto, é termo que ocorre, por exemplo, em Mateus 7,17 e etc. Katos, à medida que a proporção que, segundo o formado por kata, de acordo com, e o número 4, é termo que aparece, por exemplo, em Marcos 11,6, Lucas 1,2, 1 Tessalonicenses 5,11. 7. A palavra hosper. Número 4, fortalecido por per, é traduzido em Mateus 20, 28, por bem como. 8. Cataper, da mesma maneira que igualmente, até mesmo como, é termo que ocorre em Romanos 4, 6 e etc. 9. Nai, partícula de afirmação forte, que é sim, deveras, verdadeiramente, na verdade, ainda assim. Olha só, então na verdade, quando ele fala na verdade vos digo, teria que ser nai e não amém, né? Nai vos digo, sim, isso aí estaria correto. Ou aletheia também, que é verdade. Assim mesmo assim, é usado em Mateus 11, 26, Lucas 10, 21, Apocalipse 1, 7 e 16, 7. Os manuscritos mais autênticos omitem a partícula em Apocalipse 22, 20. Veja em verdade, sem dúvida, sim, verdade. 10. Homos. Contudo, não obstante, apesar de, é palavra que aparece em João 12, 42, 1 Coríntios 14, 7, Gálatas 3, 15, onde temos um exemplo de hipérbato, no qual uma palavra é colocada fora de sua verdadeira posição. Notas 1, em Romanos 1, 26, não há palavra no original que represente até. Parece ter sido posto em lugar da partícula ti, que simplesmente anexa a declaração à precedente e não requer tradução. 2. Em 1 Tessalonicenses 2,18, a partícula men é traduzida por bem, significa realmente na verdade. 3. Em 1 Coríntios 12,2, a partícula ros, veja o número 4 acima, seguida pela partícula an, significa quão, por, mais que, traduzido por conforme. 4. Em Mateus 23, 37, ocorre a expressão hontropon, que significa literalmente em que maneira, traduzido por como. 5. Em 1 Timóteo 3,11, o termo os autos, forma fortalecida do número 4, igualmente do mesmo modo, é traduzido por da mesma sorte. 6. O termo kago, em vez de kaiego, quer dizer ou até, ou até eu, ou assim como eu, ou também eu. João 10, 15, 17, 18 e 20, 21. Nas passagens a seguir, kagó é precedido por ros ou katos, significando assim como eu, mesmo como eu. 1 Coríntios 7, 8 e etc. Em Lucas 12, 7, a partícula kai é traduzida por e até. Em João 6,57, kakeinos, em lugar de kai, ekeinos. Também ele é traduzido por assim quem.
em Efésios 1:11 expressa a ênfase no pronome pela tradução nele, digo, atemorizado. Phobos, literalmente com medo, formado de em e phobos, medo, significa atemorizado com medo. Lucas 24:5 e etc. Em Atos 22:9, a Ara omite a palavra, veja tremor. Primeiro, pturo. Pturo, assustar, atemorizar, é usado na voz passiva em Filipenses 1:28, veja assustar. Ectambel, lançar em terror, é usado no sentido passivo, ficar atemorizado, assustado, Marcos 9:15, veja assombro. A palavra atender, no grego é prosécho. Dar atenção é dito dos sacerdotes que serviam ao altar, Hebreus 7:13. Sugere devoção de pensamento e esforço em prol de uma coisa. Em 1 Timóteo 4:13, na exortação relativa à leitura pública das Escrituras, temos persiste, aplica-se ara. Em Atos 16:4, servia, veja acautelar-se, dar, número 17, prestar atenção. Proscartério, ser firme, forma fortalecida de cartério, formado de pros para elemento intensivo e carteros forte. Denota continuar firmemente em uma coisa e dar cuidado constante a isso. Por exemplo, Romanos 13:6, que fala de governantes no cumprimento de suas funções. Veja continuar, esperar, na Septuaginta, consulte Números 13:21. Euparedros, literalmente sentado bem ao lado de, formado de eu, bem, para ao lado de e edra, assento, ou seja, constantemente sentado ao lado de, e assim aplica-se diligentemente a qualquer coisa. É usado em 1 Coríntios 7:35 com prós sobre, para vos unirdes ao Senhor e vos facilite a consagrar-vos ao Senhor. Alguns manuscritos traduzem euprosedron. Ser substantivo, uporetes, literalmente abaixo do remador, por conseguinte criado, abaixo do remador, por conseguinte criado, pode ser traduzido por atendente, assistente, auxiliar. Lucas 4:20, Atos 13:5. Veja ministro, oficial e servo. A palavra atentar, paratereses, vigilância atenta, cognato de paraterel, observar. É usado em Lucas 17:20, aparência, acerca da maneira na qual o reino de Deus, ou seja, a operação do reino espiritual no coração dos homens, não vem de forma tal que possa ser observada com os olhos. Grim Thayer. B. Verbos. Primeiro, anateorel, observar cuidadosamente, considerar bem, formado de ana, completamente, elemento intensivo, e teorel, ver. É usado em Atos 17:23, vendo, acerca de Paulo ter observado os objetos de adoração atenienses. Veja Ara e Hebreus 13:7, atentando. Palavra terel, veja guardar. Terel. Sunterel, veja guardar. 4. Paraterel, vigiar de perto, observar minuciosamente, formado de para, usado intensivamente. E o número 2 é traduzido em Gálatas 4:10 por guardas, onde a voz média sugere que a observância religiosa de dias, etc., que os gálatas mantinham não era proveniente de motivos desinteressados, mas visavam vantagem pessoal. Veja vigília, contraste com o verbo forel, pensar, que ocorre em Romanos 14:6. Entre aspas, faz caso.
onde o assunto está relacionado com o anterior, embora o motivo seja diferente. 5. Fulaço. Fulaço. Veja guardar. 6. Poiel. Poiel. Significa fazer. É traduzido em Atos 16:21 por praticar. Palavra atingir. Atingir no grego é katantal. Katantal, quase catatal, né? Katantal. Catantal. Forma fortalecida de antal. Vir de frente a significa alcançar, chegar a. É usado muitas vezes em seu significado local em Atos. Por exemplo, Atos 27:12. No sentido metafórico de atingir algo, é usado em 3 lugares. Em Atos 26:6 e 7, fala do cumprimento da promessa de Deus feita aos antepassados de Israel, para cuja promessa as 12 tribos esperam chegar. Em Efésios 4:13 fala sobre atingirmos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Em Filipenses 3:11 fala dos alvos supremos da vida do apóstolo, para ver se de alguma maneira, diz ele, eu possa chegar à ressurreição dos mortos, não à ressurreição física, que já está garantida a todos os crentes, mas a atual vida de identificação com Cristo na sua ressurreição. Quanto ao sentido metafórico encontrado em 1 Coríntios 10:11 e 14:36, veja chegar. 2. Catalambano. Catalambano significa agarrar, apreender, quer física ou mentalmente, é traduzido por alcançar, no sentido de tornar algo da pessoa apropriando-se de uma coisa. Em Romanos 9:30 fala dos gentios que pelo Evangelho alcançaram ou se apropriaram da justiça que é da fé, em contraste com a atual condição de Israel. Em 1 Coríntios 9:24 diz respeito a garantir um prêmio, atingir, alcançar, veja apreender. 3. Fitano. Antecipar também significa alcançar, atingir uma coisa negativamente acerca de Israel. A única outra passagem onde ocorre este significado é Filipenses 3:16, chegamos, alcançamos. Veja apresentar, vir. 4. Tunchano. Tunchano. Alcançar, encontrar-se com, significa atingir.